Era uma noite escura e de tempestade em março de 2019. Sério, era mesmo. Os ventos eram tão fortes que podiam derrubar árvores e esmagá-las contra o chão. Não era um bom momento para estar ao ar livre, muito menos para navegar no oceano. No entanto, o luxuoso navio de cruzeiro Viking Sky foi pego naquele caos e perdeu todos os seus motores. No dia 21 de março, o navio deixou Tromsø, na Noruega, e seguiu para o sul, para Stavanger. As pessoas a bordo podiam ver a aurora boreal e a paisagem de neve ao redor. Seria uma viagem curta de 2 dias e meio, mas então, como alguém iria saber? O problema começou. A previsão alertava para condições climáticas adversas, com ondas chegando a 8 metros. Era algo que a embarcação conseguiria manobrar e atravessar, mas não estava nem perto do que todos vivenciaram durante a viagem. No dia 23 de março, o navio entrou em Rustadvika, uma parte perigosa do mar, conhecida por suas águas agitadas e hostis. Os ventos o jogavam para frente e para trás, e durante a navegação, as ondas ficavam ainda maiores e mais fortes. Algumas tinham até 15 metros. Isso é da altura do letreiro de Hollywood. Mas, de repente, apareceu uma onda enorme, inundando partes da embarcação e empurrando-a com força. A onda encheu de água a sala de máquinas, danificando os equipamentos. Os fusíveis queimaram e as lâmpadas dos ambientes se apagaram. As tomadas ficaram sem energia, o ar-condicionado parou de funcionar, até que as hélices do navio pararam. Os motores desligaram e deu um apagão total. O cruzeiro, como a maioria dos navios, tinha 4 motores e 2 quadros de distribuição de alta tensão. Estes são alimentados pelos 4 alternadores que convertem energia mecânica em eletricidade. Então, quando todos os 4 motores desligaram, todo o resto parou de funcionar. Os navios de cruzeiro também possuem geradores de emergência que são ativados automaticamente, mas os do Viking Sky não conseguiram suportar todas as funções do motor. Da cabine, o capitão ordenou que os engenheiros-chefe fossem verificar os motores e ver se o problema poderia ser consertado a bordo. No entanto, o tempo não era nada favorável naquela situação. No início, todos pensaram que os motores foram desligados porque havia falta de resfriamento, mas o problema se tornou ainda mais complicado. Os níveis de adrenalina só aumentavam enquanto o navio lutava com as ondas de 15 metros. O vento soprava do sudoeste e a vela parecia instável. Quando os motores desligaram, ficou impossível controlar o navio, e o mar agitado o empurrava em direção à terra. Tudo aconteceu muito rápido, e 10 minutos após o desligamento, um pedido de socorro foi enviado. Assim que as equipes de busca e resgate receberam a ligação, começou a operação para salvar todos a bordo. Mas havia outro problema. Quando os barcos de resgate fossem lançados, os ventos violentos tornariam a viagem muito insegura. Retirar as pessoas do navio com o mar agitado era uma missão perigosa. Portanto, o único meio de resgatar os passageiros era com helicópteros. No começo, as pessoas temiam que o navio não permanecesse inteiro, mas ele era grande, com quase 200 metros de comprimento. Dentro havia cadeiras e decorações soltas deslizando para a frente e para trás nos ambientes. Os pratos estavam caindo no chão e os vidros se quebrando. Até os móveis não estavam mais seguros. Os membros da tripulação aconselharam os passageiros a vestir seus coletes salva-vidas cor de laranja e segurarem nos móveis fixados no chão. Enquanto isso, os engenheiros estavam trabalhando loucamente para consertar os motores. A tripulação também soltou 2 âncoras para manter o navio em sua posição, mas, infelizmente, elas não se fixaram no fundo do mar. Os helicópteros já estavam a caminho. A única coisa que os socorristas podiam ver era um pequeno ponto em seus mapas, e era assustador ver esse ponto se movendo, empurrado por ventos fortes em direção à terra. Alguns minutos após a ligação, o navio foi jogado em uma área rasa, com apenas alguns metros de profundidade, que ficava ainda mais rasa. Quase 1 hora se passou e uma nova mensagem chegou. Todos tinham que ser evacuados o mais rápido possível. Os engenheiros ainda estavam nas salas de máquinas tentando descobrir por que os 4 motores não estavam funcionando. Vários helicópteros começaram o resgate, mas cada um só podia transportar 15 pessoas por vez. Assim, a tripulação orientava lenta e cuidadosamente os passageiros num convés enquanto as aeronaves se aproximavam. Mas foi um processo lento. Os pilotos estavam tentando encontrar o equilíbrio acima do navio em movimento.
procurando manter distância entre um helicóptero e outro com aqueles ventos fortes. A equipe de resgate calculou que levaria mais de um dia para evacuar todos a bordo. Era necessário ter uma solução melhor. Estava escurecendo e o ar ficando frio, mas as ondas começaram a se acalmar lentamente. À meia-noite, os engenheiros encontraram o problema e conseguiram consertar 3 dos 4 motores. Finalmente, era possível manter o navio firme no lugar. Depois de uma noite tão movimentada, a manhã chegou. Depois que quase metade dos passageiros foi evacuada do navio com helicópteros, 2 rebocadores foram anexados ao navio, um na frente e outro atrás. Eles estavam prontos para levá-lo para o porto mais próximo. O capitão cancelou as operações de resgate e o tempo finalmente melhorou pela manhã. Muitas pessoas apareceram e aplaudiram a embarcação de cruzeiro quando ela finalmente chegou a Molde naquela tarde. Então, pelo que você entende, falhas em motores são algo que os navios podem ter, assim como aviões e carros. E há muitas razões pelas quais isso acontece. Pode ser um problema mecânico, um erro humano, ou até mesmo falta de cuidado suficiente com eles. O incidente que apresentei é bastante raro. Atualmente, os motores dos navios são fabricados com altos padrões e têm manutenções regulares. Imagine o seguinte: você é o capitão de uma grande embarcação de cruzeiro e, de repente, vê os controladores do motor piscando na cabine. Então liga imediatamente para o engenheiro-chefe a bordo, para que ele desça na sala de máquinas e investigue o problema. Os engenheiros fazem todas as verificações para determinar se o problema é sério ou se é algo que pode ser corrigido durante a viagem. Se o engenheiro-chefe decidir que o problema não tem solução, o capitão terá várias opções. Em primeiro lugar, provavelmente enviará um sinal para obter ajuda no mar. Se as águas estiverem calmas, será possível rebocar o navio para a costa mais próxima. Mas, em mar agitado, será necessário seguir um caminho diferente. Deixar um navio no meio do oceano durante uma tempestade esperando pelo salvamento é o último recurso. É mais perigoso mover passageiros de uma embarcação para outra do que permanecer em uma que não está afundando. Os botes salva-vidas também estão fora da equação. Eles são menores e existe o risco de virarem na hora em que tocarem na água. Porém, quando um motor falha, ele geralmente pode ser consertado a bordo, assim como aconteceu com o Viking Sky na Noruega. Isso pode atrasar um pouco, mas ei, os navios são lentos de qualquer maneira. Se o engenheiro não conseguir resolver o problema e apenas um dos motores falhar, ainda será possível navegar, mas no ritmo de um caracol. A embarcação também pode pular alguns portos para chegar ao seu destino mais rapidamente. Mas os engenheiros não vão desistir de tentar consertar o dano. Com base nisso, o capitão decidirá se a viagem continuará ou será cancelada. O pior que poderia acontecer aqui seria o navio não chegar sozinho ao porto e ser rebocado para o mais próximo. No entanto, as chances de o pior cenário acontecer são mínimas. Assim, você pode fazer o seu próximo cruzeiro sem medo. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.